Boa noite, alunas, alunos, professores, gestores, pais, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma aula do terceiro ano do ensino médio. Eu estarei mediando a aula. Eu sou a professora Jennifer e estaremos aqui com a maravilhosa da professora Fabiana. Gente, é uma dupla maravilhosa, esse é o ponto. Hoje vamos trazer o assunto que vocês estão pedindo desde que a gente começou movimentos sociais, que é o movimento LGBT, né? O movimento negro a gente já falou na aula passada, e vocês, LGBT, LGBT, é hoje. Esse é nosso momento, tá? Então, vai aparecer aí para vocês, para começar a aula, a habilidade que a gente está trabalhando, que é reconhecer e identificar algumas das principais reivindicações dos movimentos sociais modernos, tá? Eu queria, na verdade, adiantar que essa aula a gente tem bastante assunto, porque a gente vai falar do movimento LGBT e ambientalista. Então, assim, podem ir colocando dúvidas, mas vai ser uma aula um pouquinho mais corrida, né, pela quantidade de assunto. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente quer saber de vocês, né, que é aquela perguntinha para a gente saber se em que nível estamos aqui todos nós, é: você conhece o movimento LGBTQI+, e o movimento ambientalista? Você já ouviu falar? Conhece? Sabe quais são as pautas? A gente vai deixar um minutinho aí para vocês responderem, tá? A gente vai ficar com essa carinha aí do cachorro esperando vocês responderem as nossas perguntas e a gente já volta. Obrigada, pessoal. A participação de vocês é simplesmente maravilhosa. Vocês ficam dizendo que nós duas somos maravilhosos, mas vocês são mais maravilhosos ainda. Vocês apresentaram aqui que vocês conhecem. A Sofia falou que conhece um pouquinho dos dois. A Jéssica falou que conhece mais o LGBTQI+. E a Gabriele falou que super conhece, não foi, Fabi? Exatamente. O que acontece? Hoje, a gente vai fazer um apanhado geral do movimento LGBT, a mesma coisa sobre o movimento negro, tá? Porque cada país também tem ali a sua luta individual desses movimentos, né? Então, existem países onde ainda existe a proibição das relações entre pessoas do mesmo sexo, enfim. A gente vai ter aí cada país com as suas especificidades, então a gente vai dar aqui um geralzão do movimento total, tá? Então, vamos lá. O movimento LGBT, ele é um movimento social que ele vai buscar a aceitação dessas pessoas na sociedade, tá? Enfrentando as questões de preconceito, ódio e principalmente lutando pela igualdade social e conscientização das pessoas por maior representatividade LGBT, tá? Então a gente pode falar que o movimento LGBT ele tem muito ativismo político, tá? Que é justamente lutar pelas mudanças sociais, lutar ali por uma criminalização da homofobia, que hoje já está inserida ali no mesmo artigo que fala sobre racismo. E também com atuações artísticas e culturais, né? A gente tem aí a parada LGBT, tem crescido cada vez mais, por exemplo, programas que falam sobre a temática das drag queens, crossdressers, que a gente tem aí RuPaul's Drag Race, tem o programa ali da Lisa Edwards, a gente também está crescendo bastante nesse sentido. E a gente vai ter ali também ações de mídia, pesquisas acadêmicas, né? Então a gente tem muita aí pesquisa, muito trabalho para desmistificar algumas coisas que foram vinculadas aí ao movimento LGBT. E, como a gente falou, é um movimento mundial, então as pautas vão variar ali entre os países, mas a gente vai dar ali um apanhado geral dessas pautas, né? Vamos colocar essa imagem maravilhosa para vocês, com essa bandeira do arco-íris apenas belíssima. Lembrando que
uma informação que é legal, essa bandeira, ela é a bandeira LGBTQI+, tá? Mas cada um dos grupos que estão presentes na sigla também tem bandeiras específicas, tá? Por exemplo, se a gente fala sobre, sobre a transexualidade, a gente tem ali a bandeira rosa e azul, né, de cores pastéis, enfim. Cada grupo também tem ali a sua bandeira, a sua identidade. E quais são os objetivos desse movimento LGBT? Tá? Vai aparecer aí para vocês, que é a criminalização da homofobia, né, o preconceito contra o LGBTQI+, porque quando a gente fala homofobia, é um termo que vai falar sobre relações entre pessoas do mesmo sexo, que é a questão da heterossexualidade e da homossexualidade, mas a gente tem que lembrar que o movimento LGBT, ele abrange outras coisas, né? Ele abrange questões de gênero, que não tem necessariamente a ver com a sua sexualidade, enfim. Então, é uma abordagem de homofobia e LGBT. O fim da criminalização da homossexualidade. Ainda existem países que criminalizam, né, a homossexualidade. O reconhecimento social da identidade de gênero, que é o uso de nome social, a aceitação da sua escolha ali de identidade. O fim do tratamento de identidade trans como patologias, tá? Entender que uma pessoa que é trans, ela não tem uma doença, ela não é uma pessoa que precisa ser tratada, tá? E, junto com isso, o fim dos tratamentos da cura gay, que, né, foi muito vinculado aí a essa questão de que vamos curar os homossexuais, mas curar do quê? Né? A gente não pode curar algo que não é uma doença. E também o casamento civil igualitário. Tá? Esse casamento civil igualitário é para que todas as pessoas ali possam se casar, independente da relação. Lembrando que, quando a gente está falando sobre esse casamento civil igualitário, fica bem claro ali o casamento civil. Tá? A gente está falando sobre as questões de legislação. É você poder ir num cartório e casar no cartório, tá? Assumir como isso dentro da sociedade. Né? Aqui a gente não está colocando esse casamento com viés religioso, que às vezes a galera sempre vincula casamento com religiosidade. Não, aqui a gente está falando do casamento civil, que é você assinar um contrato, tá ali no seu estado civil como casado, você ter todas aquelas questões que vão envolver o casamento, né, e a afirmação desse contrato. A gente também tem a questão da permissão para casais homoafetivos adotarem crianças. Né? Isso ainda é um movimento muito complicado. A gente vê que muitos, em outros países, às vezes até um pouco mais fácil, a gente vê aí o Rick Martin, que conseguiu adotar crianças, o Neil Patrick Harris também, que tem 2 filhos. Enfim, fala sobre a adoção. O respeito à laicidade do Estado, que é justamente entender que o Estado é laico, então não deveriam haver influências religiosas nos processos políticos e de políticas públicas pelo fim da descriminalização. Então, na verdade, é separar a ideia de que a religiosidade é algo pessoal e que, quando a gente está falando sobre um Estado laico, é a gente entender que todas as pessoas têm voz e que, na verdade, quando a gente fala sobre crenças, fés e outras coisas, dogmas, a gente está falando de conceitos que são pessoais e que não deveriam abranger a vida de todas as pessoas, principalmente porque tem muitas pessoas que não seguem, né, esses dogmas. E o fim dos estereótipos LGBT na mídia e a representação da comunidade nos meios de comunicação. Isso é um problema muito grande também, porque toda vez que existe ali uma representação LGBT, ela é feita sempre num sentido muito cômico, ela é feita num sentido que não reflete a realidade das pessoas que fazem parte do movimento LGBT. Né? Não é toda pessoa que é homossexual, por exemplo, que é drag queen. Né? Você pode ter drag queens que são heterossexuais, drag queens que são homossexuais. Você pode ter aí a questão de, por exemplo, normalmente homens homossexuais, é sempre um pessoal gritando, esvoaçante. Não é uma obrigatoriedade, porque cada pessoa, né, a gente tem que lembrar que, quando a gente está falando sobre LGBT, a gente está falando como a gente se sente em relação ao outro. Então, não tem nada a ver da maneira com que a gente externa isso. Tá? Então, a maneira de falar, tudo mais, é justamente por causa que faz parte de um grupo social. E, como grupo social, a gente vai ter as gírias, vai ter ali as coisas que transformam aquilo numa unidade. Mas, quando a gente está falando sobre o LGBT no geral, a gente está falando sobre algo que é interno.
é como eu me sinto em relação ao outro, é por quem eu me apaixono, por quem eu quero ter uma relação, por quem que eu me sinto atraída. E isso não tem nada a ver com a roupa que eu uso, porque eu posso estar com uma roupa totalmente colorida, eu posso estar de shortinhos coloridos, e isso não vai fazer nenhuma diferença em relação a como eu me sinto. Isso é só uma estética, tá? E aí a gente sempre acaba vinculando, né, o LGBT a essa estética, a essa brincadeira, achar que é uma chacota, e a gente tem aí esse preconceito que vai sendo gerado pela própria mídia. Sim, nós temos que lembrar que nós vivemos em um país democrático, republicano, e isso significa que as leis são iguais para todos. Na nossa Constituição de 1988, é colocado que todos somos iguais perante a lei, independente de origem, independente de etnia, independente de religião, independente de gênero, independente de orientação sexual. Isso quer dizer que a garantia da vida, que é um dos princípios fundamentais e responsabilidade do Estado, né, precisa ser garantida. E quando nós falamos sobre as questões relativas a defender e criar mecanismo de proteção à vida de uma pessoa homossexual, nós estamos discutindo uma questão que é legal, não é isso, Fabi? Então, esses elementos da cultura, de como nós nos comportamos diante da diversidade e da pluralidade, precisa ser reparado pela educação. E é entender que, quando a gente fala sobre isso, a questão do preconceito é a gente entender que, a partir do momento que você é LGBT, o que isso impacta na vida de outras pessoas? E a resposta é em nada. Né? Porque, na verdade, a única pessoa que vai ser impactada por isso é a pessoa que está dentro desse grupo, porque isso vai afetar as escolhas dela. Então, se eu sou heterossexual, eu vou ali me relacionar com homens, tá? Falando no meu caso. Se eu fosse homossexual, se eu fosse lésbica, eu estaria me relacionando com uma mulher. E isso não interfere em nada no meu papel social, nas coisas que eu realizo na sociedade, no meu trabalho, nas minhas relações com os meus amigos. Porque isso só vai dizer o que eu vou fazer da porta para dentro da minha casa e com quem eu vou sair de mão dada na rua, entendeu? Então, quando a gente fala sobre essa questão, é entender que a gente está falando sobre as pessoas terem direito de escolher com quem elas querem se relacionar, a partir do momento que isso não fere o outro e que as duas pessoas estão se relacionando de maneira consensual. Né? É o fato de que eu lembro que eu vi uma tirinha muito engraçada que falava assim: não, porque eu sou... Você aceita o casamento LGBT? Aí a pessoa falou, mas quem tem que aceitar não sou eu, quem tem que aceitar é o noivo. Na hora de falar ali, né, vai casar? Vou. É isso. É uma decisão dos noivos e não nossa. Né? Porque, querendo ou não, a gente, voltando até numa fala que a gente já teve, a gente não escolhe por quem a gente se apaixona, isso é um fato. Né? Se fosse assim, a gente só teria namorados maravilhosos, a gente teria o nosso primeiro namorado e ele ficaria com a gente até o fim da nossa vida. A gente não escolhe. A gente pode namorar pessoas que a gente vai se arrepender, que vão acabar machucando a gente, coisas do tipo. E não, por que a gente acha que alguém opta, principalmente, por quem se apaixona? E mais do que isso, você optar por alguém que você se apaixona, quando a gente fala sobre LGBT, tem ainda a questão de você optar, vamos dizer assim, se for uma opção, é você optar ainda por sofrer preconceito. E quem em sã consciência opta por ser excluído socialmente? Né? Então, a gente tem que entender que isso é muito maior do que uma questão de opinião. Por isso que não é opção sexual, é a nossa orientação sexual, porque não é opcional. Tá? E eu acho que o exercício que a gente pode fazer é, se ser LGBT é opcional, olha para você que é homem, você que é menino, né, se identifica como hétero, cisgênero, né, que você se vê como homem, tenta olhar para um menino e se apaixonar por ele. Tenta olhar para um garoto e se apaixonar. Você não vai conseguir. Né? Você que é menina, heterossexual, cis, olha para uma menina e se apaixona com ela e pensa em viver uma vida com ela. Não é assim que funciona, justamente porque não é uma opção, é algo que é inerente. Né? A gente pode pensar, eu acho que dessa maneira. A professora Kátia fez uma colocação muito interessante, que vai muito de encontro ao que você acabou de dizer. Ela disse, homofóbicos, transfóbicos, precisam compreender os seus motivos, os motivos dos seus preconceitos.
o problema está no preconceito. Inclusive, o preconceito é crime. Não está em quem sofre o preconceito. Exatamente. Porque o fato é, se eu aqui fosse LGBT ou a Jennifer fosse LGBT, que diferença isso faria na nossa aula? Entendeu? Que diferença isso faria no fato da gente ser professora? Exatamente, porque isso não tem um impacto no nosso papel social. Isso quer dizer apenas sobre as nossas relações particulares, tá? E aí, a gente vai trazer um pouco de história aí para vocês sobre esse movimento, porque o grande marco no movimento LGBT aconteceu no dia 28 de junho de 69, por sinal, por isso que o mês de junho e o dia 28 de junho é marcado pelas paradas LGBT, o mês de junho é considerado esse mês, por causa desse evento, que foi no Stonewall, que era um bar que era localizado nessa Greenwich Village, nos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu? Essa rebelião durou 6 dias, porque a polícia ia nesse bar e acabava tratando as pessoas do bar com batidas policiais ou revistas humilhantes, acabavam xingando, degradando as pessoas que estavam naquele ambiente. A gente tem que lembrar que a gente está falando de 69, né? A gente tem que lembrar que a mentalidade era outra naquela época, e que, por causa disso, eles começaram a se rebelar, e houve um protesto de 6 dias que teve confronto com a polícia, justamente pelo fato de que eles queriam ter o direito de poder ir no bar, poder viver a vida deles, sem que houvesse alguém ali perseguindo apenas pela sua orientação sexual. Então, essas consequências dessa revolta de Stonewall foi principalmente a Gay Liberation Front e a Gays Activist Alliance, que são 2 grupos ali que trabalham não só nos Estados Unidos, mas também tem ali algumas pontas, algumas participações no mundo, né? Vai aparecer aí para vocês justamente uma imagem que fala sobre o Stonewall, né? Se vocês procurarem na internet, vai ter aí várias referências, várias imagens sobre esses protestos, sobre as faixas e tudo mais. Então, isso para vocês é um marco ali no movimento LGBT mundial, tá? Como uma luta. Lembrando, o LGBT ele sempre existiu. Tá? A população LGBT ela existe desde que o mundo é mundo. A questão é que, durante um tempo, isso era aceito, foi virando algo que foi proibido, e isso foi começando a virar uma criminalização, um preconceito, que chegou aonde estamos hoje, né? E, justamente, o que veio acabar com isso são esses movimentos sociais que surgem em 1969. Tá? E aí, uma coisa que vocês estavam falando era sobre a sigla. E aí a gente vai colocar para vocês as siglas aí. Eu tentei seguir aí a ordem da bandeira, mas como funciona? A sigla LGBT foi a primeira, né, ali que falava sobre a questão de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Tá? A letra Q ela vai surgir para as pessoas que se identificam como queer. Tá? Eu acho que tem até um programa que usa isso, vocês tem no Netflix, que é o Queer Eye for a Straight Guy, que é justamente que são homossexuais que vão ali ajudar uma pessoa a redecorar a casa, enfim, a ter uma nova vida. A gente tem o aparecimento da letra I, que é para aqueles que se intitulam intersexuais, né? O A para assexuais e aromânticos. O A, na verdade, é um movimento que tem aparecido mais recentemente, né, com mais força, a questão dos assexuados. A gente tem a letra P e N, que vai falar sobre os pansexuais e os polissexuais. E o mais para qualquer outras pessoas que não se enxergam dentro dessas siglas, como pessoas não binárias, por exemplo, né? Que a gente entra na questão do não binário, de intergênero, enfim. Cada uma dessas letras, eu acho que seria uma explicação muito longa de cada uma delas, tá? Mas cada uma delas ela vai fazer uma análise de como a pessoa se relaciona tanto com ela mesma, né, como ela se enxerga, como ela se vê, e também como vai ser essa relação dela com as outras pessoas. E aí, para vocês verem aí, porque muita gente fala que esse negócio de gay é coisa de gente moderna, vamos trazer aí uma linha do tempo para vocês, histórica. Então, os primeiros registros homossexuais da história são tratados de 1200 a.C., tá?
E isso era aceito em muitas culturas e civilizações. Tá? As leis combatendo as homossexualidades, elas são muito presentes a partir do momento que a gente vai ali para o Império de Gengis Khan e alguns tipos de império que vão ali principalmente focar muito na masculinidade, que são principalmente povos que vão ter a ideia de que para você ser homem, você tem que ter ali a sua masculinidade e papapá. No Ocidente, né, que é onde a gente mora, as primeiras leis vão começar a surgir ali em 1533 por causa da Inquisição. Né? A gente tem que lembrar que a gente tem aí a questão religiosa que vai interferir, porque naquela época a gente tinha um Estado religioso, né? A gente tinha formas de governo que seguiam a religião, e vai começar ali, tá? E a gente vai ver que essas legislações elas vão se estender para a Europa, tá? Como tudo, a gente vai ter a Revolução Francesa, que se espalhou, a Revolução Industrial. Essas leis também, porque se a gente for pensar ali, a Inquisição ela foi um movimento quase que geral na Europa, mas a gente também vai ter a levar essas legislações para as colônias, porque justamente, né, as colônias impuseram ali, né, as suas legislações, as suas convicções, e isso foi ficando como um legado disso. Tá? Nos séculos seguintes, a gente vai ver aí muitos genocídios cometidos com a população LGBT, principalmente durante a Segunda Guerra, né? Os nazistas fizeram muito em relação a isso, mas a gente pode ver pessoas que aí, ao longo da história tiveram um papel importante, como Alan Turing, que é o pai da computação. Existe até um filme que fala justamente sobre isso. E que ele sofreu uma castração química, porque era considerado pelo governo inglês, né, na época, que as pessoas que eram homossexuais sofriam castrações químicas, e muitas delas acabavam até se suicidando, porque não é uma questão de sexualidade, né? É uma questão de afetuosidade. Essa é a diferença. Às vezes a gente liga muito o LGBT ao sexo, e isso não tem nada a ver. É a relação afetiva, né? Por isso que a gente fala homoafetivo. É por quem eu sinto afeição, é por quem eu sinto amor e me relaciono, e não tem a ver com práticas sexuais obrigatoriamente. Nos anos 60, tá, nos Estados Unidos, era crime ser homossexual em praticamente todos os estados americanos. Né? Eu acho que tinha exceção de um estado. E hoje, né, a gente vai ver aí várias clínicas particulares oferecendo aí uma cura gay, falando que é uma doença, e a homossexualidade ainda é considerado crime hoje em dia em 73 países e 13 que punem com pena de morte. Essa cura gay ela também vai aparecer mesmo depois da OMS decretar que a homossexualidade não era uma doença, né? Tanto que até o sufixo foi mudado, que era homossexualismo, e por não ser uma doença, esse ismo foi retirado e passado a ser a homossexualidade. Tá? E aí umas fotos muito bonitinhas para vocês, das bandeiras, eu adoro essas coisas coloridas. Né? Trazendo aí, também, ó, lembrando, a gente tem ali atrás os símbolos. Né? Então, o símbolo de feminino e masculino também vai ser usado aí para representar cada nicho específico desse movimento aí, que vai trazer uma grande quantidade de pessoas. Vocês estão fazendo algumas colocações muito interessantes, que é a importância da discussão sobre a pluralidade. Né? Então, nós sempre vamos ter, dentro da sociedade, uma grande diversidade. Nós não somos iguais. Historicamente, nós não somos iguais. Nós somos produto da história, da cultura, e temos a capacidade de reflexão crítica e de entender os direitos de cada um. Quando nós falamos sobre movimentos sociais, nós falamos que os direitos eles não caem do céu. Isso quer dizer que, se pessoas estão morrendo, se pessoas estão passando fome, se pessoas estão sendo violentadas por serem quem são, essas pessoas e todos aqueles que são empáticos à situação de violência com outros, se organizam e lutam por uma vida melhor. Então, nós estamos falando de uma situação em que o Brasil, a cada 23 horas, mata uma pessoa por ser homossexual. E os movimentos sociais, o Estado brasileiro, se compromete em garantir legalmente a diversidade, a pluralidade e o direito à vida. Matar outra pessoa é crime. Então, todos nós podemos refletir
que essa lei de proteção à vida e de não violência precisa ser garantida. Então, por que das manifestações contrárias ao direito à pluralidade, não é, Fabi? E exatamente. A gente tem que entender que quando a gente fala sobre o movimento negro, o movimento LGBT, a ideia é a mesma. É o fato de que as pessoas querem ser respeitadas pelas suas diferenças, né? Aí o pessoal falando aqui, porque eu tenho orgulho de ser hétero, existe ali uma bandeira hétero. Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Lembra quando a gente estava falando sobre a questão do racismo? É a mesma questão. Quando você é heterossexual, você não sofre preconceito por ser hétero, né? E nenhum direito nunca foi tirado de uma pessoa heterossexual. Quando a gente vê ali, por exemplo, na legislação da família, que a gente já viu mais de uma vez, está escrito que família é a constituição de um homem e uma mulher, entendeu? Então, quando a gente está falando do movimento LGBT, na verdade, vocês confundem muito a ideia de que esses movimentos eles vêm para se anular. Né, que vem, não, o movimento LGBT vem acabar com o hétero, o movimento negro vem para acabar com o branco. Não, é justamente as pessoas que estão lutando para que exista uma igualdade, para que todos nós, a gente possa viver a nossa vida da maneira com que a gente quiser, sem que exista ali uma punição pela nossa escolha de vida, sem que exista ali uma lei que proíba a gente de viver, de se amar, de se relacionar e de conviver, né, em sociedade. Né? A gente tem que pensar que, por exemplo, a gente estava falando do Alan Turing, uma castração química, para algo que não tem a ver com a questão do sexo, uma questão que tem a ver com a afetividade, entendeu? Então, isso é uma coisa que precisa ficar bem clara, porque, na verdade, as pessoas com quem vocês se relacionam, eu não tenho... eu acho que, assim, se você namora... Na sua cabeça, eu não tenho direito de interferir sobre isso, certo? Aquela história de briga de marido e mulher não se mete a colher? E se mete, né? Inclusive, legalmente, qualquer pessoa pode denunciar um ato de violência, assistindo um ato de violência contra a mulher, pode denunciar. Então, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Então, e aí a gente tem essa questão de que com homem e mulher a gente não se mete, né? O próprio ditado já vem com a ideia, o relacionamento entre homem e mulher, você não tem que dar opinião, você não tem que se meter, você não tem que fazer isso. Quem escolhe quem eu me relaciono sou eu mesma. Duvido que ninguém nunca brigou ali com o pai e com a mãe que não queria namorar, e aí, enfim. É a mesma coisa. Só que a única coisa que diferencia é que, ao invés de eu apresentar para minha mãe um cara, eu vou apresentar uma menina, e isso não vai fazer diferença nenhuma na vida de ninguém, basicamente, né? Então, esse é um resumão aí do movimento LGBT para vocês. A gente tem que trabalhar principalmente o movimento ambientalista, e a gente não vai focar no movimento LGBT negro, porque a gente já fez essa fala na aula sobre o movimento negro, tá? Que existe sim. E a gente também tem que lembrar que o movimento LGBT ele também atende àquela mesma ideia de que, se você é alguém que é LGBT e está numa classe social mais baixa, você vai também sofrer um preconceito diferenciado de quem não está. Quem tem outros privilégios ali, existe toda essa diferença, como da questão do racismo. Existe muito problema, por exemplo, em relação ao gênero, porque é muito mais fácil as pessoas socialmente aceitarem as mulheres, principalmente pela questão do desejo, do que, por exemplo, aceitar um homem que é homossexual. Então, a gente também tem essa diferença de gênero, né? A transexualidade, como ela é vista. Então, tudo isso vai ser variável dependendo de qual lugar e de quem você está falando dentro daquele momento. Então, não é um movimento também que seja uniforme, que todas as pessoas ali enfrentam as mesmas dificuldades, os mesmos problemas e lutam pelas mesmas coisas, tá? Aí a gente vai encerrar. Tem alguma coisa aí para a gente... Nós temos um grande número de professores, a professora Kátia, a professora Amanda, a professora Gisele, todos eles discutindo a relevância desse tema. Então, assim, apesar das dificuldades para alguns alunos, existe um apoio profundo, não só dos alunos, como dos professores, sobre a relevância desse tema, colocar as questões sobre aquilo que existe, e a pluralidade existe, e o direito à vida precisa ser defendido. A sociologia trata desse tema como um conceito específico dos movimentos sociais, e sobre o direito à vida é uma questão não só da sociologia, mas é uma questão de cidadania, não é, Fabi? Eu acho que, trazendo aí um pensamento aí para vocês ficarem, né, enquanto a gente trabalha o movimento ambientalista, polêmicos. Então, vamos lá. Quando a gente está falando, eu gosto que, assim,
todas as pessoas adoram falar, ninguém tem a ver com a minha vida, ninguém se mete com a minha vida, o que eu faço da minha vida é da minha conta, com quem eu me relaciono é da minha conta, o que eu fiz ontem é da minha conta. Então, a partir de qual momento é que existe uma linha que separa quem são as pessoas de quem a gente deve dar pitaco na vida delas e quem são as pessoas de que a gente não deve dar pitaco na vida delas? Talvez isso a gente tenha que começar a pensar. Da onde foi traçada essa linha que diz que se você é hétero, você pode fazer o que você quiser, mas se você é homossexual, a gente tem 300 milhões de restrições ali. Então, o que diferencia? Isso impacta na sua vida? Não impacta. Se você é heterossexual, você vai continuar heterossexual, você vai continuar tendo relacionamentos heterossexuais e a vida vai continuar dessa maneira. Então, por que a gente acha que ninguém tem direito de interferir na nossa individualidade, mas nós achamos que temos direito de interferir na individualidade do outro? Fica aí essa reflexão para vocês. Né? Vamos entrar no movimento ambientalista, senão a gente não tem tempo aqui. O movimento ambientalista, tá? Ele vai nascer como um movimento mais organizado e pensando em sustentabilidade, principalmente depois das explosões das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, ali em 1945, porque foi o momento em que o ser humano ele percebeu o potencial de destruição que ele tem da natureza, dos seres vivos, de nós mesmos, e principalmente nos impactos sociais e econômicos que isso também tem para a gente. Tá? É claro, quando a gente fala sobre ativistas ambientais, a gente vai ter coisas muito anteriores. Né? A gente estava conversando aqui, por exemplo, São Francisco de Assis, né? Que é um santo católico que tem aí uma influência muito grande na relação dos direitos dos animais, pela busca do respeito aos animais, entre outras pessoas que a gente vai vendo ao longo da história. Só que aí a gente está falando de um movimento que visa ali apenas a questão dos animais, né? Apenas ambiental, ali de fauna e tudo mais. Esse movimento que vai surgir ali, ele é um movimento de sustentabilidade, porque começaram a perceber que o ambiental ele não está separado do social, que não está separado do econômico, e que apenas a gente vai conseguir resolver essas situações quando todos eles estiverem funcionando ali, estiverem no mesmo nível, no mesmo patamar. Tá? E uma das coisas que também a gente vai ter muita influência é nos anos 60, 70, ali, com os movimentos hippies, que vão trazer o flower power, a questão do amor, a questão da união com a natureza, essa integração com a natureza, e vai vir aí trazendo um movimento mais suave. Né? A gente fala suave porque era justamente por músicas, pela arte ali, né, de ir e ter essa questão, principalmente por causa que era um movimento ali que lutava bastante contra a guerra. Tá? Aí tem algumas imagens de algumas pessoas em protestos ambientalistas. Ali tem uma moça ali oferecendo uma florzinha para o policial. Né? E temos ali a Greta, que agora as pessoas ainda não se decidiram, mas vocês sabem muito bem porque ela participou de vários memes aí na internet. Tá? E aí, a gente também tem que entender que um dos órgãos que tem ali um papel fundamental quando a gente fala sobre isso é a ONU. Tá? A Organização das Nações Unidas ela tem um foco muito principal no desenvolvimento sustentável no mundo. E, por isso, ela criou ali as ODS tá? E a agenda para justamente entender quais são os planos focais para esse movimento ambientalista mundial. Tá? A gente tem que lembrar que existem algumas pautas ambientais ali, sociais, que também são respectivas de cada país, como, por exemplo, o desmatamento da floresta amazônica não compete ao, por exemplo, pessoal da Europa, porque, para eles, talvez, ali os problemas sejam outros. Tá? Mas quais são os tópicos que eles colocam nessa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se baseia nos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio? Então, fim da pobreza, fome, e a fome tem a ver com o ambiental, porque para você ter alimento, você precisa ter a produção dos alimentos. A pobreza também tem a ver, porque muitas vezes o trabalho no campo pode ser um recurso para amenizar essas situações de pobreza, de desigualdade. A gente tem a questão da saúde, né, que muitas vezes não chega a muitos lugares. Né? A gente encontra aí, muitas vezes, na preservação da natureza, na preservação de espécies, entre outras coisas, questões que vão ajudar na nossa saúde, inclusive que podem piorar a nossa saúde. Né? A gente, às vezes, justamente por a gente invadir um ambiente, né, desregular um ecossistema, a gente pode trazer aí alguns desníveis ecológicos. A palavra não é desnível, mas a gente tem um desnivelamento ecológico aí, e que pode trazer ali mais espécies para o ambiente urbano ou mais espécies para longe. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, em algumas regiões, por exemplo, teve uma infestação de escorpiões.
porque justamente não existia o predador natural dos escorpiões para fazer o controle, né, da espécie. Então, a gente tem que entender que tudo ali está tudo interligado. Quando a gente fala sobre educação, é uma educação sustentável, que fale sobre a gente reutilizar as coisas, que fale sobre a gente preservar a natureza, a gente tomar cuidado com aquilo que a gente joga no ambiente, entender que a Terra não é infinita, que ela vai acabar uma hora se a gente continuar, né? A gente, por sinal, vocês vão ver bastante sobre a questão do déficit que a gente tem, né? Que a gente tem uma quantidade de recursos naturais que a gente pode usar por ano, vamos dizer assim, e que muitas vezes a gente passa dessas. Então, a gente está devendo para o ambiente, porque a gente usou mais do que o ambiente consegue se regenerar ou produzir. A gente tem a questão do aquecimento global, lembrando que o aquecimento global ele é sim um processo natural, tá? A questão de aquecimento e resfriamento da Terra é um processo natural. Porém, o fato é que nós estamos adiantando esse processo que ocorreria ali em uma quantidade de tempo, e a gente está adiantando esses processos justamente pela destruição da camada de ozônio, produção muita de CO2, né, dióxido de carbono, enfim. A gente tem as questões de igualdade de gênero, que falam aí sobre as questões sociais, que é a igualdade entre homens e mulheres, mas eu acho que a gente pode inserir também aí a questão do LGBT. A questão da água, né, que a gente tem aí uma distribuição de água que não é igualitária pelo mundo. Para a gente aqui, água, a gente paga R$1, aqui, 2... Tá, tô chutando, vai. Mas R$1 ou R$2 na água. E tem lugares do mundo onde a água é mais cara que um refrigerante, por exemplo. Porque, justamente, eles não têm essa quantidade de água potável disponível. Sim, em relação ao movimento ambientalista, é importante termos em mente, tudo isso que a Fabi está colocando, ela é extremamente importante para a manutenção da vida, né? Tudo que olhem ao lado de vocês. O que vocês estão vestindo, o que vocês comeram hoje, o lugar que vocês estão, as casas, as roupas e o alimento, tudo que vocês estão vendo faz parte, é produto dos recursos naturais. Sim. Então, o movimento ambientalista, ele defende profundamente não só as árvores, não só os minérios, não só a água, mas defende profundamente a vida. Essa vida, enquanto as etnias indígenas defendem a mãe terra, os seres humanos, por causa da cultura, não aprenderam, não foram educados a entender que os recursos naturais eles precisam ser protegidos para que a vida seja garantida. A gente vai ter aí, por exemplo, saneamento, que é justamente o fato da gente jogar detritos tóxicos tanto no ambiente quanto nas águas, e aí elas ficam inutilizadas. A gente tem aqui o exemplo do rio Tietê, né, que algumas pessoas já nadaram, praticaram remo, enfim, e hoje a gente não tem como utilizar, e ele não é nenhuma fonte de água potável. A questão da energia limpa, porque a gente sabe que o petróleo, por ele ser um recurso ali que é formado por todo o movimento geológico, enfim, tem um fim, né? Ela não é uma produção constante, né? Existe ali toda uma questão geológica para que isso ocorra. Sendo assim, existe a questão da energia limpa, tá? Que são energias que também não afetam diretamente a natureza. A questão da urbanização, uma urbanização controlada para que as pessoas realmente não vivam em lugares desumanos, o meio ambiente e a justiça social. Aqui a gente tem aí as 8 objetivos de desenvolvimento do milênio, tá? Acabar com a fome e a miséria, oferecer educação de qualidade, igualdade entre os sexos e autonomia para a mulher, mortalidade infantil, né? Reduzir, melhorar a saúde de gestante, combater AIDS, malária e outras doenças que já poderiam ali ter sido diminuídas se houvesse um controle ou pelo menos um cuidado em algumas regiões, qualidade de vida, respeito ao meio ambiente e parcerias para o desenvolvimento, tá? Aí, isso que eu falei para vocês está aí no tripé. A sustentabilidade ela é conhecida como um tripé, que ela vai ter o aspecto ambiental, que fala justamente sobre a fauna, a flora, minérios. A questão social, que vai falar sobre nós, os impactos que isso vai ter na gente, e a gente tem nesse ambiental. E o econômico. E o econômico é justamente para que todo mundo tenha uma mesma estrutura, né, de vida, para que todas as pessoas tenham ali uma condição e que a gente consiga ali girar o mercado e ter acesso a vários bens de consumo, tá? E a gente vai, como a gente tem um minutinho, eu quero colocar para vocês aí as principais legislações brasileiras, tá? Aqui no Brasil, a gente tem aí o novo Código Florestal, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que está em votação, então, se você quiser participar dessa votação, ela está aberta. A Lei de Crimes Ambientais, Nacional do Meio Ambiente, a Lei da Fauna,
a Política Nacional de Recursos Hídricos, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, Área de Proteção Ambiental e a Política Agrícola, tá? E isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, porque justamente a gente tem muitas pessoas que lutam por isso. A gente tem aqui o Greenpeace, que faz ali ações não só sociais, não só para animais, mas no geral. A gente tem a WWF, que participa muito aqui no Brasil com o Projeto Tamar para salvar as tartarugas. A gente tem ali até os Médicos Sem Fronteiras, que fazem ali uma ponte para acesso à saúde e outras coisas para pessoas que não têm essa relação. Como a gente está sem tempo, a gente vai pedir para vocês avaliarem a aula aí no nosso QR Code maroto, que a gente está chiquérrimo, né? Agora a gente tem QR Code todo digital. E a gente gostaria que vocês também fizessem uma reflexão para vocês sobre se vocês entendem, conseguem ver a importância desses movimentos, né, para o nosso futuro. E a gente se despede, né, Jennifer? Nós nos despedimos e agradecemos o apoio, né, e a participação de vocês. A transformação ela precisa passar pela educação e é por isso que esses temas são essenciais. Obrigada, pessoal. Vocês são lindos. Até a próxima aula. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.